Numa visão geral das estruturas que compõem o sistema respiratório, nós temos aqui, quando nós vemos nessa peça, o nariz, nós conhecemos aqui, nós chamamos de nariz externo. E aqui continua o nariz, né? Na verdade, tudo é nariz, aqui e aqui dentro. Então, mas nós convencionamos chamar isso que é visível como nariz externo. E aqui, internamente, cavidade nasal, o que nós não vemos. Seguindo, ele desce para a faringe. Deslocamos aqui. A laringe, que é essa região, esse aqui é o ocioide, a laringe aqui, desce pela traqueia, onde ele vai se bifurcar, a traqueia vai até aqui, os brônquios principais, direito e esquerdo, brônquios segmentares. Então, eu vou dar uma visão de cada uma dessas partes. Eu vou começar falando aqui sobre o nosso nariz. O nosso nariz aqui, que nós vemos, ele é constituído por um esqueleto ósseo e um esqueleto cartilaginoso. Nosso esqueleto ósseo do nariz é formado pelo osso nasal, o osso etimoide, porque a lâmina perpendicular do osso etimoide, ela divide o nariz em duas cavidades, né? O septo nasal ele divide, e o septo nasal é uma cartilagem que está fixada na lâmina perpendicular, e no vômer, o osso vômer é um osso que está na base do nosso nariz. Então, esses ossos compõem aí o nariz. Agora as cartilagens, o septo nasal, a cartilagem do septo nasal, que ela divide o nariz e ela rebate aqui também abaixo do osso nasal, né? Abaixo aqui, ela completa aqui. Isso aqui também é cartilagem, são cartilagens alares, né? Nas laterais do nariz. Então, por isso que esse nariz é composto de ossos e cartilagens. E é o nariz que nós convencionamos nariz externo. E o nariz que nós chamamos cavidade nasal, também conhecido como nariz interno, é essa região que nós temos aqui. Então, essa região do nariz ela é extremamente importante, porque ela se dedica a 3 funções básicas, que é a filtração do ar que nós inspiramos, o aquecimento desse ar e também o umedecimento do ar. Essas atividades são importantes para que nós venhamos nos livrar de patógenos que vêm do ambiente adentrar no nosso corpo. Então eles sofrem um primeiro ataque aqui, os patógenos, em que é uma proteção mecânica, porque o ar inspirado com partículas estranhas, patógenos, ele vai ficar aqui aderido nessa estrutura interna do nariz. Por isso que é muito importante que nós mantenhamos o nosso nariz sempre úmido. Essa umidade, nós podemos umedecer aqui e ele fica, toda essa cartilagem, ela é revestida por uma mucosa. Então, a mucosa que reveste o nariz, quando ela está bem umedecida, ela permite que qualquer corpo estranho dentro do ar, ele venha se fixar, ficar grudado nessas paredes, onde é depois expelido, né, por nós mesmos, voluntariamente. E ainda, nós temos, né, aqui no nariz, você pode perceber que tem alguns espaços, esses espaços aqui dentro do osso, aqui no osso frontal, aqui também no osso, nós chamamos de osso esfenoide, e o osso aqui de dentro do nariz, que é o osso etimoide, e também tem alguns espaços que não estão visíveis aqui nessa peça.
Porém, esses espaços, eles já foi aventado algumas possibilidades de quais as suas funções. Nós sabemos que os ossos que têm esse espaço são ossos pneumáticos. Pneumáticos porque são ossos que têm cavidade com ar dentro. Então, o osso frontal, o osso etimoide, o osso esfenoide e o osso maxilar são ossos pneumáticos, porque tem cavidade dentro. A função exata dessas cavidades com ar dentro não está bem definida. Pode ser, por exemplo, para a produção auxiliar de mucosa, de muco, né, que vai servir o nariz. Porque nós sabemos que essas cavidades, ou seios, seio frontal, seio esfenoidal, seio maxilar, células etimoidais, todas elas têm uma comunicação com o nosso nariz, poderiam estar auxiliando na produção de muco aqui. Então existe um dreno dos seios para o nariz. Esses drenos são particularmente importantes para o nariz, porque quando nós temos uma gripe, um resfriado contínuo, em que você mantém aqui muco, secreção aqui contaminada com patógenos, o nariz entupido, que nós chamamos, e essa secreção aqui retida, ela pode adentrar esses seios, seio frontal, seio esfenoide, maxilar, e promover o que nós chamamos de sinusite. A sinusite, então, é a inflamação desses seios maxilares, seios frontais e esfenoidais. Então, é particularmente importante. Por isso que a drenagem sempre a manutenção do nariz limpo de secreções, ele permite que você venha se prevenir dessas secreções com patógeno, invadir essa área aqui e causar depois um entupimento. Por quê? Qual a origem da dor de cabeça e da sinusite? É porque essa comunicação entre os seios e o nariz, ela foi interrompida por essa contaminação e gera uma dor, essa dor de cabeça característica da sinusite. Por isso que é importante manter essa área úmida e ao mesmo tempo ela livre de secreções, que é promovida nos resfriados. Ainda as pessoas que têm bastante alérgicas, elas têm um inchaço dessas estruturas aqui, essa que nós vemos aqui. Isso, as pessoas bastante alérgicas, elas tendem a usar algum medicamento que ele vai promover aí uma diminuição dessa área. Por quê? Essa área fica inchada porque existiu uma vasodilatação. E o medicamento ele vai promover uma constrição desses vasos. Com a constrição diminui essa área inchada e a pessoa volta a ter um alívio na sua respiração, porque a via aérea ela foi aberta novamente. Só que o uso contínuo de medicamento vasoconstritor aqui, para que venha liberar essa via aérea do nariz, ela tende a ficar cada vez mais insensível ao medicamento, até que não faz efeito. Então, a pessoa deve então, evitar o uso desse medicamento de vasoconstrição dessa área aqui, porque ele vai chegar um momento que ele não vai fazer efeito mais. Então ele vai precisar ficar um tempo sem usar o medicamento para que essa área venha a ser novamente sensível à ação do medicamento. Então é importante nós cuidarmos com essas estruturas aqui, que nós podemos chamar essa área carnosa, né? Uma substância carnosa aqui que é aumentada, mas é um termo ainda bem
bem coloquial, muito comum ainda. Ainda sobre o nosso nariz, aqui na base do nariz, nós vemos essa estrutura óssea. Okay? Nós chamamos aqui, então, de palato duro, se considerando a cavidade bucal. Aqui ele é o assoalho do nosso nariz. Então, esse palato duro aqui, ele faz teto com a boca e aqui o assoalho do nariz. Essas três estruturas, elas aqui são mucosas. E abaixo dessas mucosas nós temos conchas nasais. Então, concha nasal superior, concha nasal média, concha nasal inferior. A concha nasal superior e média, ela faz parte do osso etimoide. E a concha nasal inferior é um osso separado. Quando nós obtemos essas peças ósseas no cemitério para tratamento, nós percebemos que a concha nasal superior ela tende a se deslocar e até perder, por conta que é um osso separado, né? Ao passo que superior e média faz parte do osso etimoide. E ainda, nós vemos que elas têm umas depressões. Então, eu falei aqui das saliências e agora as depressões aqui. São três: meato nasal superior, meato nasal médio, meato nasal inferior. Então, as conchas e meatos, elas vão promover que o ar entre e circule por aqui, fazendo um turbilhonamento. Qual a vantagem disso? Porque esse ar não vai diretamente para cá, né? Ao entrar em contato com essas áreas umedecidas, mucosas, as partículas estranhas vão ficar aqui aderidas e é um combate aos micro-organismos bastante eficiente e barato para o organismo. Ele simplesmente retém as partículas e lança fora depois. Por isso que o nosso organismo ele mantém esse controle mecânico que auxilia e muito o nosso sistema imunológico. Além disso, tem os nós chamados as fibriças, que são os pelos do nariz, que também retêm essas partículas estranhas. Mas tanto as fibriças quanto as conchas nasais e meatos mucosa, eles necessitam e muito que nós venhamos a manter a umidade desse nariz. Bom, ainda lembrando aqui sobre esse seios frontal, esfenoide aqui, nós consideramos duas coisas importantes. No caso da sinusite, em que essa área toda aqui fica obstruída e perde a passagem daqui até o nariz, então aumenta essa pressão e a dor de cabeça. E o nosso organismo ele tende a buscar uma passagem alternativa, que pode ser para o exterior, aqui na fronte, abrindo um canal aqui, ou abrindo um canal aqui, né? O problema de se abrir um canal nessa direção é que nós temos o cérebro aqui, né? As meninges aqui. Então, isso pode gerar uma meningite, uma sinusite vir a ocasionar uma meningite, por conta desse líquido aqui, essa mucosa que foi obstruída, sair para o nariz, encontrou uma alternativa aqui, né? Por isso que uma sinusite pode se tornar uma meningite. Mas, por outro lado, nós temos como levar vantagem com respeito dos seios aqui. No caso, essa estrutura aqui em rosa, que é a nossa hipófise, a nossa glândula mestre, ela é aqui localizada no osso esfenoide, na célula hipofisal, está bem guardada. E aqui ela tem uma cobertura
da meninge também que passa por ela. E nos casos que ocorra um tumor dessa hipófise, que ela fica bastante aumentada, ela vai ter que ser acessada, né, para que venha a fazer uma retirada desse tumor. Nesse caso, se fazer um acesso via cerebral, muitas estruturas do cérebro seriam danificadas. No caso do cirurgião, ele faz o acesso pelo nariz, caminha tudo aqui livre, ele encontra um primeiro obstáculo aqui, que é uma camada óssea muito fina. É uma camada óssea muito fina aqui, ele quebra essa estrutura, caminha livremente aqui e quebra novamente uma estrutura óssea muito fina. E ele tem acesso. Quando ele quebra aqui, a hipófise ela explode para cá. Ele tem um acesso mais fácil aí para a retirada do tumor da hipófise. Então, vê que o caminho aqui é muito mais fácil do que via cerebral, que é impossível. Então, nós temos aqui tanto desvantagens como vantagens aí desses seios da face na sua relação com o nariz. Continuando aqui sobre o nariz, eu falei sobre todas as partes que compõem ele, e ele tem uma comunicação com a faringe. Tudo isso aqui é faringe, todo esse espaço. Bom, essa abertura de nariz para faringe, vocês podem ouvir coanas, mas o nome correto para isso é coano. É uma palavra até estranha de você falar. Então, são coanos, são duas saídas. Por que duas saídas? Lembra que nós temos o septo nasal dividindo a cavidade nasal em duas cavidades. Essas duas cavidades chegam até aqui e terminam no que nós chamamos coanos. E aqui nós começamos a faringe. Então, a faringe, nós temos essa estrutura aqui, essa parte aqui, que é a nasofaringe, quando a faringe se comunica com o nariz. Daqui até aqui é a orofaringe, a parte da faringe se comunica com a boca, ou bucofaringe. E daqui até aqui é laringofaringe, é a parte da faringe que está se comunicando com essa laringe. Bom, então nós vamos aqui passar do coano para a faringe. Nessa faringe aqui, então nós estamos nessa região chamada nasofaringe. Nós vemos aqui algumas estruturas, como essa parte laranjada, que é um tecido do sistema imunológico, um tecido linfático, é um tecido aqui que a tonsila adenoide, né? Essa tonsila que é bastante conhecida no ambiente clínico, e ainda aqui você vê ainda uma formação tecidual aqui, uma tonsila tubária ou toro tubário, e aqui uma depressão. Essa depressão simboliza que a entrada da tuba auditiva é um orifício que se comunica com o ouvido médio. Então, por isso que aqui, quando você tem secreções no nariz que caminham para a nasofaringe e fica orbitando aqui, fica grudado nessas paredes, ele pode adentrar o orifício da tuba auditiva e ir caminhando até
ao ouvido médio. E isso ocasionando uma infecção e, obviamente, acessando aí o ouvido médio, ele pode chegar, inclusive, a nossa parte aqui do nariz, o tímpano, aquela membrana timpânica, e inclusive até corroendo ela. Para que isso não aconteça, uma infecção aqui em tuba auditiva, ela gera muita dor, muito incômodo, que não resolve com remédio analgésico. Tem que se haver o tratamento com antibiótico dessa área para que cesse a invasão do patógeno e que ele não alcance a membrana timpânica e a pessoa fique surda. Por isso, essa dor. Então, nós temos aqui essa estrutura da nasofaringe. Então, adenoide, ou tonsila faríngea, aqui toro tubário, orifício da tuba auditiva, seguindo aqui. Bom, esse revestimento aqui é um revestimento que não permite, ele não suporta agressões aqui mecânicas, e porque só passa ar aqui. Então é um revestimento mais fino, mais fraco e mais sensível. E o revestimento aqui na orofaringe ou na laringofaringe é um revestimento que resiste mais a atritos mecânicos. E isso tem uma razão fisiológica de ser, porque o alimento ele passa pela orofaringe e pela laringofaringe, ele não passa aqui. Então, se porventura, ocasionalmente, um alimento sobe até aqui, essa área é bastante sensível, para que esse alimento venha retornar para cá. E aqui nós temos então a orofaringe. A orofaringe, que nós podemos visualizar, essa que é a úvula, ela é nome coloquial de campainha. Quando você abre a boca, lá no fundo tem algo dependurado lá, que é a úvula. Aqui, onde está esse número 5, é a tonsila palatina, que nós chamamos de amígdala. É uma de cada lado. Quando você abre a boca, você vê a língua, a úvula dependurada e a tonsila palatina aqui, ou amígdala. Nos jovens, adultos, você não vê no indivíduo saudável. Quando está no princípio gripal, no estágio gripal, então essas tonsilas palatinas, as amígdalas, estão bem inchadas, é bem perceptível. Numa criança, a todo tempo, as amígdalas estão aí inchadas. Ainda, você tem aqui duas estruturas aqui abaixo da úvula. Esse arco aqui, anterior, e um arco superior. Esse arco, ele comunica do palato mole. Lembra que esse aqui é palato duro, porque tem um osso aqui. Aqui não tem osso, palato mole. Ele comunica de palato mole aqui até a língua, Então, esse arco é chamado de arco palatoglosso. Glosso é de língua, com L, tá? Glosso. Arco palatoglosso. Esse arco aqui, que comunica palato mole a faringe, é arco palato faríngeo. Então, arco palatoglosso, arco palato faríngeo. Entre os dois arcos fica a amígdala. Ainda você tem aqui na base da língua uma tonsila lingual. Então, essas são as estruturas que você vê numa orofaringe. Laringofaringe, ela já começa aqui por essa estrutura cartilaginosa, que nós chamamos epiglote. Aqui, ela é bastante bem comunicativa com a língua. E segue aqui a laringofaringe. Agora nós vamos falar especificamente sobre a laringe nas estruturas sintéticas que nós temos.
Então, começando aqui, isso aqui é a laringe. Essas estruturas aqui compondo a laringe. Você tem aqui essa epiglote que se comunica com a língua. Então você vê aqui um ligamento. Então quando você engole, essa língua empurra a epiglote para baixo. Então o alimento vem e segue em direção ao esôfago. Quando nós não estamos nos alimentando, esse espaço fica aberto, né? O ar chegando aqui, ele não vai para o esôfago. Mas por que ele não vai? Porque o esôfago é permanente, ele fica fechado. Ele só se abre durante a deglutição. Então o ar entra aqui, porque existe uma pressão negativa puxando o ar para os pulmões. Ele chega nessa área, a primeira área da epiglote. Esse espaço é um espaço que nós chamamos vestíbulo da laringe. Aqui é a cartilagem tireoide. Essa cartilagem cricóidea, aqui e aqui também. Existem ainda 3 outras cartilagens, que essa que eu falei, cartilagem epiglote, tireoide, cricóide, são cartilagens ímpares. No entanto, nós temos 9 cartilagens aqui. A cartilagem corniculada, a cuneiforme e a aritenoide. Essas cartilagens, elas são menores, elas ficam aqui no interior, nessa região, e é difícil visualização, principalmente a cuneiforme. Né? A aritenoide é um pouco maior, a corniculada fica na ponta da aritenoide e a cuneiforme é menor ainda, por isso ela é de difícil dissecação e de encontrar ela na peça. Nós vemos aqui, eu falei no vestíbulo da laringe, nós temos 2 estruturas e nós chamamos prega vestibular e prega vocal. Por que esses nomes? Nós temos aqui no interior, aqui ligamento vestibular, ligamento vocal. Essa pele que passa aqui por cima é como se fosse uma pele que revestindo essa caneta. Então você só vê a pele revestindo. O ligamento está aqui embaixo, né? Então prega vestibular, prega vocal. E aí você vê um espaço entre as 2 pregas. É o ventrículo da laringe. Essas são as estruturas de uma laringe nessa peça. Aqui você tem osso ióide se comunicando com a cartilagem tireoide e uma membrana tireoidea. Aqui outra membrana comunicando cartilagem tireoide com o cricóide, que é a membrana cricotireoidea. Um acesso aqui para liberação de ar, né? Pode-se colocar um canalículo aqui para que venha se captar ar por essa área. Então acessa essa membrana aqui, cricotireoide. E ainda tem uma membrana aqui embaixo, ligando cartilagem cricoide, né? À traqueia ali. Eu vou falar sobre a laringe nessa outra peça, para que vocês possam entender a relação das partes entre si. Então vamos aqui nessa visão, eu estou segurando toda a laringe. Osso ióide, está visualizando a cartilagem tireoide aqui com o pomo de Adão. Aqui nós vamos retirar ela. Você tem aqui nessa vista a epiglote. Então nós abrimos aqui, nós visualizamos os 2 lados.
prega vestibular, desculpa, prega vocal, ventrículo da laringe. Agora, essa estrutura aqui, esse espaço é o vestíbulo da laringe, espaço. Aqui abaixo da prega vocal é o espaço infraglóteo. E quando nós vemos aqui, nos juntamos aqui, a distância entre uma prega vocal e outra, nós chamamos de glote. Então, glote não é uma estrutura, é a distância entre as pregas vocais, glote. E abaixo das pregas vocais é o espaço infraglóteo. Nós vemos ainda nessa peça, tem aqui cartilagem tireoide, a cartilagem cricóidea, ela vai lá atrás. Então, das cartilagens ímpares, nós temos que eu falei, a cartilagem tireoide, a epiglote, cartilagem cricóidea, somente a cartilagem cricóidea faz um anel completo. Ela é encontrada na frente e atrás também na laringe. E ainda nós vemos aqui que nessa peça você tem uma comunicação da cartilagem cricóidea que está aqui embaixo com a traqueia, nesse espaço aqui. A traqueia está aqui. Então existe um ligamento que ele faz a conexão entre a cartilagem cricóidea e a traqueia. É o ligamento cricotraqueal. E em seguida nós temos a traqueia aqui localizada. Então nós vamos falar agora sobre a traqueia. Falamos aqui sobre a laringe. Aqui, essa aqui é a membrana cricotireoide, a membrana tireoidea, essa em amarelo, que é a glândula tireoide, que ela também nessa peça é aqui, glândula tireoide. Aqui essas duas bolinhas, glândulas paratireoides. Bom, aqui a traqueia está aqui em azul claro e você pode ver ela também aqui. Essa traqueia, ela é composta de cartilagens, são 16 a 20 anéis cartilaginosos. Lembrando que nós falamos anéis, no entanto, essa cartilagem, ela não é fechada lá atrás, ela é membranosa lá atrás, é um anel, ele fica dessa situação, ele não é totalmente fechado lá atrás. E o esôfago está aqui, ele se relaciona com a traqueia, ele fica logo abaixo, logo encaixado lá atrás da traqueia. Então, esses nós chamamos anéis, na verdade são um ar de 16 a 20. Outra coisa que chama atenção, eu falei em nariz, cartilagem, eu falei em cartilagem aqui na laringe e de novo na traqueia. Até o momento eu estou falando de estruturas de condução do ar, não existe troca gasosa por enquanto. Então essas estruturas, elas precisam estar continuamente abertas, por isso é cartilaginoso, não é musculoso. Então à medida que você desce nessa árvore brônquica, você tem que existe muita cartilagem no início e isso vai diminuindo conforme nós descemos. Então essa traqueia está aqui, ela tem uma bifurcação aqui, essa bifurcação é chamada de carina. Então ela desce de bifurco para o lado esquerdo e para o lado direito. É importante nós colocarmos o coração aqui, porque então nós vemos uma relação entre o circulatório e o respiratório. O coração, ele é voltado mais para a esquerda, então ele empurra o pulmão esquerdo para cá. E o pulmão esquerdo fica numa área menor do que o pulmão direito. Quando nós retiramos aqui
o coração, nós percebemos que essa é a artéria aorta. E o arco da aorta começa aqui, que a aorta desce. Está descendo, faz um arco. Você tem que... O arco da aorta está se relacionando com o final da traqueia. E quando você localiza ali no seu osso externo, né? Lembra que eu falei do manúbrio do externo, do corpo do externo? Entre o manúbrio do externo e o corpo existe um ângulo que na mulher é mais facilmente visualizado. O ângulo do externo, ele é uma referência para que a bifurcação da traqueia. Então, onde vai começar? Brônquio principal direito e brônquio principal esquerdo. É importante ressaltar o seguinte: como o coração joga esse pulmão esquerdo para o lado esquerdo, então o brônquio principal esquerdo ele é mais longo que o brônquio principal direito, ele é curto. Outra coisa, essa traqueia ela desce e a bifurcação não é igual dos dois lados. Essa traqueia ela é quase que reta com o brônquio principal direito e forma outro ângulo bem maior aqui com o brônquio principal esquerdo. Então, e qual a importância disso? Se uma criança ingere um corpo estranho, ele tem a tendência de ir para o lado pulmão direito. É quase que reto. É mais difícil essa partícula, esse corpo estranho, estar no pulmão esquerdo. Então, se você percebe que a criança ingeriu um corpo estranho, foi para o pulmão, e você não tem como visualizar ali naquele momento, a sua hipótese maior é que esse corpo estranho esteja no pulmão direito. E você vai perceber que existe um corpo estranho ali, porque na ausculta, a ausculta será bem diferente e bem característica de que um corpo estranho adentrou ali, está aqui localizado nesses brônquios. No brônquio principal direito, ele vai se ramificar em brônquio lobar superior, brônquio lobar médio e brônquio lobar inferior. No lado esquerdo, brônquio superior, brônquio lobar superior e brônquio lobar inferior. E aqui uma ramificação segmentar aqui. Então você tem a primeira ramificação, uma ramificação secundária que corresponde aos brônquios lobares e uma terciária que vai para os brônquios segmentares. Tá? Então, terciários aqui. Um aspecto importante nós percebemos que os pulmões direito e esquerdo, eles ambos têm 10 segmentos, sendo que aqui você tem 3 brônquios lobares no pulmão direito e 2 brônquios lobares no pulmão esquerdo. No pulmão direito, ele tem então um lobo a mais, então ele tem o lobo superior, lobo médio e lobo inferior. O brônquio esquerdo tem lobo superior e inferior. O lobo médio, ele tem uma pequena saliência em formato de língua, e que alguns anatomistas chamaram de língula do pulmão. Então, a língula do pulmão só existe do lado esquerdo. Ela que seria um lobo médio. Né? E como esse pulmão direito ele é maior do que o esquerdo, ele tem um lobo a mais. E esses lobos eles são separados entre si. Eles são separados, como você pode ver aqui, por fissuras. Uma fissura horizontal e uma fissura oblíqua. Lobo superior, lobo médio e lobo inferior. Então, você vê aqui é um pulmão direito. Esse é um pulmão esquerdo. Ele tem lobo superior e lobo inferior. A língula ficaria por aqui. Então, ele só tem uma fissura oblíqua. Ele não tem fissura horizontal. Você percebe que o tamanho é bem diferente. Esses pulmões também,
eles têm aqui um ápice superior e a base do pulmão. Ele tem uma face medial e uma face lateral. Nessa peça, eu quero falar um pouco sobre a respiração, músculos envolvidos, o que acontece nos pulmões. Então nós temos aqui o gradil costal, são as costelas, músculos intercostais externos e os internos lá dentro, né? Nós sabemos aqui que nessas costelas nós temos as 7 primeiras costelas verdadeiras, em que elas se relacionam diretamente por meio de sua cartilagem costal ao osso externo, né? E aqui as costelas falsas, que se ligam à 7ª ali, então, e as flutuantes lá atrás. Então as costelas falsas e as flutuantes, elas não têm uma ligação direta com o osso externo aqui. A vantagem disso é que você vai permitir uma abertura desse gradil costal e vai permitir que esses pulmões se expandam. Então, mas eu quero que vocês entendam o seguinte, que não é porque eu abrir essa cartilagem costal é que o pulmão ele vai entender que ele pode então aumentar de tamanho. Mas funcionam da seguinte forma: retirando isso aqui, esses aqui são os pulmões, eles têm 2 camadas que revestem eles, são chamadas pleuras. A pleura parietal é mais externa, pleura visceral é interna. A pleura visceral ela é intimamente relacionada com o pulmão, é grudada no pulmão. A pleura parietal ela fica fixada aqui dentro. Então, à medida que esse gradil costal ele expande, ele arrasta consigo a pleura parietal. Como a pleura parietal ela está intimamente ligada à visceral, ela arrasta a visceral que arrasta o pulmão. Então, o pulmão, quando você abre a sua caixa torácica, ela é expandida, o pulmão é arrastado, ele cresce, ele aumenta de tamanho. E ainda, numa inspiração, quando você puxa o ar, esse aqui é o diafragma. O diafragma, ele arrasta o pulmão para baixo, ele empurra os órgãos abdominais, principalmente aqui o fígado, né? O fígado aqui, o estômago, eles são empurrados. Por isso que você percebe que a sua barriga cresce, né? Empurra esses órgãos abdominais aqui, né? Aqui você tem o pulmão, então tanto ele expande para cá como para baixo. Retirando aqui pulmões. Esse é o diafragma, né? Aqui superiormente é a parte convexa do diafragma e a parte côncava do diafragma, tá? Então essa parte côncava aqui, né? Então o diafragma arrasta o pulmão para baixo. Isso vai aumentar a área pulmonar para captação de ar. Tanto esse pulmão cresce à frente como para baixo. Então aqui o ápice do pulmão não tem como ele aumentar a área pulmonar por aqui. Por isso que não faz sentido nós fazermos esse movimento de inspiração. O pulmão não cresce, não ganha área externa aqui. Então ele é aqui embaixo. Então na inspiração, liberar o ar em direção ao abdômen. Nós vamos aqui crescer. E aqui ainda nós temos essa área. Essas estruturas, elas vão adentrar o pulmão. Quais são elas? Brônquios lobares aqui. Em azul, artérias pulmonares. Em vermelho, veias pulmonares. Mas olha, você é acostumado a pensar que veia é azul e artéria é vermelho. Então essa é uma artéria, aqui é uma artéria. Aqui é o contrário, o que é azul é artéria, o que é vermelho é veia. Então, tanto as artérias pulmonares, veias pulmonares, brônquios lobares, eles compõem o que nós chamamos pedículo pulmonar. E eles adentram
a uma única área. Essa área é chamada de hilo pulmonar. Então, o pedículo pulmonar, ele adentra o hilo pulmonar. Pedículo pulmonar é composto de artérias, veias e brônquios lobares aqui. Então, não confundir pedículo com hilo. Tá? Hilo é a área toda que o pedículo penetra. Outra coisa importante, eu falei para vocês que pulmão tem 10 segmentos. O que significa isso? Esse pulmão tem então 3 lobos aqui e 10 segmentos. Significa que cada um dos 10 segmentos ele tem o seu próprio brônquio, a sua própria artéria segmentar e as suas próprias veias segmentares. Então, 10 segmentos, eles são independentes entre si. Qual a vantagem disso? Vantagem fisiológica, clínica, é que se a pessoa ela sofre um dano num segmento do pulmão, esse segmento ele pode ser retirado cirurgicamente e todos os outros 9 segmentos pulmonares funcionam normalmente. Então, a segmentação, a compartimentalização dos órgãos, ela é sempre vantajosa quando ele permite essa independência entre as partes e que se uma parte é lesionada, ela pode ser retirada e as demais, elas continuam funcionando, né, por conta dessa independência de brônquios independentes, artérias e veias independentes. Então, existe um suprimento e uma drenagem sanguínea independente. Existe a entrada e saída independente por cada um desses segmentos. Cada um dos 10 segmentos, eles têm acesso ao hilo pulmonar.